Fala, tricolor e torcedor de outros times também que por acaso caíram nesse vídeo. Você por acaso sabe qual é o time que mais vai viajar pelo Campeonato Brasileiro em 2025? Se você não entender a pergunta um determinado time vai sair do seu estado e vai para outro estado enfrentar um time e voltar. Qual vai ser o time que mais vai fazer viagens? Você encontra essa resposta nesse vídeo e eu vou comparar também com as viagens dos times da Série B. Mas antes eu convido você que está aí do outro lado a seguir essa página, deixar seu comentário. Qual o time que você acha que mais vai fazer viagens, tanto pelo time, tanto pelo campeonato da Série A quanto pelo campeonato da Série B. Eu sou o Wallace do canal Flume Domina, o segundo maior e melhor canal de estatísticas do Fluminense, perdendo para todos os outros. Então, se você já deixou o like, se você já comentou e se você já seguiu, vamos para o vídeo para você descobrir então qual é o time que mais vai percorrer distâncias em todo o Brasilzão. Então, só para te contextualizar, eu não fiz literalmente de todos os clubes. Eu fiz basicamente por regiões, Por exemplo, os times de Fortaleza, os times de Ceará ficam em Fortaleza, os times do Rio Grande do Sul eu considerei o Juventude porque percorre uma distância maior comparado com o Inter e com o Grêmio, o Sport de Recife, Vitória da Bahia, assim como o Bahia, de Vitória também. Os de São Paulo eu considerei o Red Bull Bragantino, que percorre uma maior distância comparado com os outros 4 da capital. Eu considerei aqui todos os da cidade do Rio de Janeiro como percorrendo a mesma distância, e de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro são a mesma distância praticamente. Então, para vocês entenderem mais ou menos, eu considerei aqui todos os times, que aí o Fluminense iria enfrentar, eu considerei aqui os 4 times do Rio. E aí, considerando a distância desses times que vão enfrentar em relação aos outros que ficam, por exemplo, Fortaleza, na cidade de Fortaleza, o Red Bull Bragantino que fica em Bragança Paulista, o Santos que fica em Santos, o Corinthians que fica na capital, eu peguei a distância de cada um deles, do Rio de Janeiro até Fortaleza, praticamente 2.200 quilômetros. Do Rio de Janeiro até Bragança Paulista, 342 quilômetros praticamente, até Santos, 340, até São Paulo capital, 357, Vitória, 1.210, ou seja, eu fiz uma conta, somei todas essas distâncias, considerei aqui as maiores viagens, as 3 maiores viagens aqui no caso, por exemplo, para os times do Rio, Fluminense em específico, as maiores viagens seriam contra Fortaleza e contra o Ceará. O Fluminense já jogou contra o Fortaleza, mas não jogou contra o Ceará. Depois seria 1.876 quilômetros, que é contra o Inter e o Grêmio lá embaixo do nosso mapa, daqui do Brasilzão. Não, minto, contra o Recife, contra o Recife. Então, para quem é do Rio de Janeiro, esses 4 clubes do Rio, em específico o Fluminense, as 3 maiores viagens seriam para Ceará, e para Fortaleza, e para Recife. Mas o Fluminense, assim como os 4 times do Rio, durante as 38 rodadas, vão percorrer uma distância de 12.519 quilômetros. Isso é relativamente coisa pra caramba. Mas se a gente for pegar um ranking de maior pro menor, os times do Rio são o segundo que menos viaja. Porque quem mais viaja, Fortaleza e Ceará, que vão percorrer ao todo 19.120 quilômetros. Isso é coisa pra caramba. Então eles vão percorrer essa distância toda. Depois vem os times do Rio Grande do Sul, como Juventude, Inter e Grêmio, que vão percorrer 18.313 quilômetros. Um total de uns 800 quilômetros a menos do que os 2 times da capital do Ceará.
Depois vem Sport Recife, que vai perder, né, 17 mil quilômetros de sua vida, 18 mil praticamente. Depois vem os times de Vitória, com 14 mil, praticamente 14 mil, né, 13.619. Aí vem os times de São Paulo, 13.346. Na minha cabeça, quem iria menos se deslocar seria de São Paulo, depois Minas e depois o time do Rio, né? E eu já imaginava que seria os times ou de Fortaleza ou de Recife. Me surpreendeu que de Recife foi menos do que Juventude, do que Grêmio, do que Inter. E aí, por fim, Cruzeiro e Atlético Mineiro, os times que menos vão gastar dinheiro consumindo viagens a nível de distância. Ou seja, de BH para qualquer outro lugar, percorre uma distância menor. Não sei se valor agregado por essa distância vai ser literalmente menor do que os outros na soma de tudo, mas no total, comparado com os outros, praticamente 10.660, que seria aí quase 2.000 quilômetros a menos do que os times do Rio. É uma diferença boa. Se você somar ali, é como se dos times do Rio para o time de Minas desse uma viagem para Fortaleza a menos. É como se tivesse um jogo a menos de viagem. O que é muita coisa. Cara, 2.000 quilômetros é muita coisa. Muita coisa. 1.800 dá mais ou menos umas 5 horas de viagem. Para Fortaleza deve dar umas 7 horas de viagem. Agora vamos para a Série B, né? Antes, eu vou pedir para você deixar o seu comentário aqui, se você já imaginava que era o Fortaleza, o Ceará, os que mais iriam ter percorrido distâncias, né? E agora para a Série B. Se você sabe quais são os times que estão na Série B, qual o time que você acha que mais vai ter percorrido distâncias ao longo desse campeonato, ao longo de 2025, ao longo de todas essas 38 rodadas? Deixe seu comentário aqui, de novo, deixe seu like e segue a página. E você, torcedor de todos os clubes, quer vir aqui me zoar? Fica à vontade. Então, para os times da Série B, eu já adianto para vocês. Eu achava que os da Série B, por ter representantes de vários outros estados, teriam uma distância maior, né? E aí, eu já imaginava que seria isso. Por exemplo, no Rio de Janeiro são 4 clubes. Então você, por exemplo, Fluminense vai ter 3 partidas no Rio. Então vai se deslocar muito pouco, porque vai sair para o Maracanã, mesma cidade. Por exemplo, São Paulo, a mesma coisa. São 5 times do estado de São Paulo. Então a distância a ser percorrida é menor. A Bragança fica a alguns quilômetros. Sim, mas é muito melhor você percorrer de ônibus 30, 40, 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, do que você ter que ir, fazer check-in em avião, subir no avião, decolar, sair. Cara, isso é um saco. Você pegar avião toda semana é um saco. Mas os caras recebem rios de dinheiro, então eles podem reclamar muita coisa. Agora, para a Série B. Para a Série B, Volta Redonda. Se a gente for comparar os times do Rio apenas, só do Rio, que percorreram aí na Série A 12.700, só Volta Redonda vai percorrer 15.075 quilômetros ao longo de 38 rodadas da Série B. Cuiabá vai percorrer menos, vai percorrer 11.725. Ou seja, se eu não me engano, o Cuiabá é o time que menos vai percorrer distâncias na Série B e ainda assim percorre distância maior do que Cruzeiro e do que Atlético Mineiro. Se a gente pegar os 3 clubes do estado de Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense e Goiás, os 3 times dali de Goiânia, 10.605. Se a gente volta lá para Cruzeiro, 2.862, ou seja, praticamente a mesma coisa, só que uma distância menor. E aí o time lá de Santa Catarina, Chapecoense, né, que fica perto, né, de Floripa, né, os times de Santa Catarina, e o próprio Avaí, 17.589 quilômetros. Abaixo do que são, né, os times que mais viajam da Série A. Os times de São Paulo percorrem 13.584 quilômetros. Vamos comparar com os times da Série A. 13.346, 13.584. Ou seja, na Série B, os times de São Paulo percorrem distâncias maiores do que os times de São Paulo da Série A.
E aí, de novo, Chapecoense, né, 17.099, né, já estava aqui, né, como você tem uma diferença de distância de Chapecó para Floripa, você tem aí alguns quilômetros a mais. Os times agora do Paraná, 16.137. A distância é bem grande, é 16.137. E aí, com o Paraná, por exemplo, se tu pega o restante todo do país olhando para baixo, Paraná é o primeiro estado da região sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, se a gente compara, por exemplo, com o Rio Grande do Sul aqui, Rio Grande do Sul, você tem algumas milhares de quilômetros, né? Você tem aí quase 2.000 quilômetros de diferença. Né? Na verdade, 2.200 quilômetros de diferença. Diferença grande. Aí você tem aí, ó, Criciúma, 18.228 quilômetros. É uma diferença bem grande para os outros. Ferroviária, 13.925. E aí agora a gente tem aqui, ó, Paysandu e CRB, né? Remo, que está na Série B também, com 17.639 quilômetros, e o Amazonas 17.638 quilômetros, ou seja, são distâncias bem grandes, né? Se você pega, por exemplo, a maior viagem, né, dos times da Série A, seria, vamos lá, na Série A, seria um Rio Grande do Sul contra um time de Fortaleza, que seria o primeiro aqui, ó, 3.127 quilômetros. Na Série B, Amazonas tem 3.057 quilômetros, é uma distância muito grande. A segunda, 2.981, a terceira, 2.680. Ou seja, são distâncias muito gritantes. E eu já tinha feito um outro vídeo, quando o Fluminense estava no Mundial de Clubes, comparando as distâncias percorridas pelo Fluminense somente nesse ano, em comparação com os times PSG, Real Madrid e Chelsea, que estavam ali na semifinal do Campeonato de Clubes. E aí o Fluminense era o disparado que maior tinha gasto de viagens, né? Isso acaba interferindo no sono, no desempenho, você descansa menos, você tem jet lag, você tem essas interferências. Então, aqui na Série B, o time que mais teve gastos de viagem foi o Amazonas, aí 17.600, mas o primeiro foi o Criciúma, com 8.828. Né? Os times de São Paulo foram os que menos tiveram problemas com distância. Os times do Paraná, 16.000. Os times de Santa Catarina foram os que, junto com o de Amazonas, foram os que mais tiveram problemas aí de viagem. E o Rio de Janeiro, com Volta Redonda, não ficou como segundo, não ficou como terceiro, né? Foram dos que mais viajaram, corrigindo aí a conjugação do verbo, no ano de 2025, devido às suas 38 rodadas. E aí a gente pode pensar que, por exemplo, tem time aqui que ainda está jogando a Copa do Brasil, como o Atlético Paranaense. Então, tipo, o Atlético Paranaense, além dessas distâncias, né, o Paraná está entre os times que vão, dos estados que mais vão viajar, ainda também tem a questão de você viajar pela Copa do Brasil. Ou seja, o calendário, ele pune muito um time com muitos campeonatos a jogar. Isso é claro, só no mundo todo, mas em relação a um país de tamanhos assim muito grandes, isso interfere.